Olá galera, sejam bem-vindos então a mais uma videoaula de anatomia humana. Hoje nós vamos trabalhar sobre os ossos do membro superior. Tá? Esta videoaula de ossos de membro superior, eu vou dividir ela em 3 partes, porque ela é uma aula um pouco longa, né? Então para não ficar um vídeo muito longo, eu vou dividir ela em 3 partes. A primeira parte da videoaula de ossos de membro superior vai ser a respeito da cintura escapular. Então, nesta videoaula, eu vou passar para vocês como que o membro superior ele é dividido, né? Ou seja, numa parte fixa, numa parte livre, numa parte móvel, né? O que é a cintura escapular, como ela é formada, quais os ossos que constituem a cintura escapular. Vamos trabalhar então cada osso isoladamente, analisando toda a sua forma, seus acidentes ósseos, sua localização e as suas articulações, com quais ossos que cada osso vai se articular. Na parte 2 da videoaula de ossos de membro superior, eu vou trabalhar com vocês os ossos da parte livre, mas do braço e do antebraço, ou seja, o osso húmero, o osso rádio e o osso ulna, onde eu vou passar para vocês também todos os acidentes ósseos, como reconhecer o lado do osso, qual é a posição correta deste osso e como que ocorre a articulação desses 3 ossos, húmero, ulna e rádio. E na parte 3 da videoaula de ossos de membro superior, eu vou passar para vocês os ossos da mão. E nessa videoaula, parte 3, nós vamos analisar como que a mão é formada, quais ossos que compõem, que formam a mão, como que a mão é subdividida e quais ossos estão em cada parte da mão. Tudo bem? Então, dando início à primeira parte da videoaula de ossos de membro superior, começamos então com a cintura escapular. A primeira coisa, vamos definir o que é parte fixa e o que é parte móvel, parte livre do membro superior. Quando nós estudamos tanto o membro superior quanto o membro inferior, nós analisamos que cada membro ele vai apresentar ossos que ficam articulados ao tronco, sendo classificados, sendo denominados de parte fixa, e outros ossos que constituem a parte tecnicamente móvel daquele membro. No caso do membro superior, que é a nossa videoaula, nós temos ali a parte fixa, é a cintura escapular, que é formada por ossos que se articulam, ou seja, que se prendem ao tronco, e depois uma parte móvel, uma parte livre, que é o osso do braço, os ossos do antebraço e os ossos da mão, que respectivamente realizam os movimentos. Quando nós falamos de parte fixa e parte móvel, é interessante entender que, no caso principalmente do membro superior, a parte fixa do membro superior, que é a cintura escapular, que é formada por 2 ossos que se prendem no tronco, eles não vão estar totalmente estáticos, totalmente imóveis. Eles vão apresentar algum movimento, mas esse movimento que eles vão apresentar é em decorrência do movimento que o húmero está realizando, e não em decorrência do que esses próprios ossos da cintura escapular estão realizando. Então, o movimento que os ossos da cintura escapular realizam são passivos em relação ao movimento que o húmero, que é o osso do braço, irá realizar, justamente para eles poderem acompanhar o movimento do húmero. Por isso, então, eles são classificados de parte fixa. Falando a nível, então, da cintura escapular, o que é a cintura escapular? Primeiramente, que nós temos que entender que a cintura escapular ela é uma estrutura formada por 4 ossos, 2 ossos direito e 2 ossos esquerdo. E essa cintura escapular, sendo formada por esses 4 ossos, é denominado a parte fixa do membro superior. Tudo bem? Quais ossos que formam então a cintura escapular? Se nós observarmos esta imagem, nós estamos analisando o tronco numa vista superior, ou seja, retirei a cabeça
a cabeça óssea, e estou analisando a partir da primeira vértebra cervical, né, toda a coluna vertebral aqui, ó, dorsal, os pares de costelas, né, as costelas esquerdas e costelas direita, ventralmente aqui o osso externo, e aí nós temos esses dois ossos dorsais, que são as escápulas. Então, cada um desses ossos aqui é uma escápula, e duas clavículas, né, que são ossos ventrais. Tudo bem? Parecendo como se fosse um S, tá? Então, que é a clavícula. Então, existe uma clavícula direita e uma clavícula esquerda. Então, isso é a cintura escapular. A cintura escapular é uma estrutura formada pelos ossos escápula e clavícula, que se articulam no tronco, formando literalmente o que? Uma cinta, como se fosse uma cinta mesmo ao redor ali do tronco, e que constitui a parte fixa do membro superior. Tudo bem? Agora vamos começar a analisar o que? Cada osso, né, ou seja, tanto a clavícula quanto a escápula, que são ossos que constituem a cintura escapular. Antes disso, além da parte fixa, né, de membro superior, que é a cintura escapular, formada pela escápula e clavícula, nós temos então os ossos da parte livre, ou parte móvel do membro superior. Essa parte livre do membro superior, ela vai ser formada pelos seguintes ossos. O primeiro osso é o osso húmero, que é o osso do braço. No antebraço existem dois ossos. O rádio, que é um osso lateral, de acordo com a posição anatômica, ele é um osso lateral, e a ulna, que é um osso medial. Além desses dois ossos do antebraço, existem os ossos da mão, que nós vamos analisar na parte 3 da videoaula de ossos de membro superior. Então, nesse momento, é importante vocês memorizarem, vocês saberem, né, o que é a escápula, a cintura escapular, como ela é formada, né, quais ossos que formam a cintura escapular e quais ossos que formam a parte livre do membro superior, né, e aonde esses ossos vão estar. Húmero no braço, rádio e ulna no antebraço e os ossos da mão. Tudo bem? Agora sim, então, vamos começar com o primeiro osso que forma a cintura escapular, que é o osso clavícula. Tudo bem? O osso clavícula, a primeira coisa que nós fazemos com este osso é classificá-lo quanto à forma. Este osso classificado quanto à forma, ele é um osso alongado. Por quê? Ele apresenta características de um osso longo, porém não apresenta canal medular no corpo. Diferente de um osso longo, no caso do fêmur, húmero, rádio, ulna e assim por diante. Tudo bem? Então, nós já identificamos ali que este é um osso alongado. E que também a clavícula forma, ajuda, entra na constituição. Quando nós analisamos, então, a clavícula, nós primeiramente temos que identificar que este osso, ele é um osso que ele vai apresentar uma posição meio que deitada. Então, se ele tiver essa posição, ele vai apresentar uma face, ou seja, um lado deste osso voltado para cima e o outro lado deste osso voltado para baixo. Consequentemente, cada lado deste é chamado de face. Esta face que nós vemos na imagem superior é justamente a face superior, ou seja, que está voltada para cima. E esta outra face aqui é a face inferior, ou seja, voltada para baixo. Como que nós podemos identificar qual é a face superior e qual é a inferior? Na face inferior existe uma pequena elevação chamada tubérculo conoide. Então, esta pequena elevação, que é o tubérculo conoide, ela está localizada na face inferior. Então, o aluno, na aula prática, ele pegando esse osso na mão e identificando a localização do tubérculo conoide, é só ele colocar esse tubérculo conoide para baixo.
e, consequentemente, ele já vai identificar que aquela face, aonde está o tubérculo conoide, é a face inferior. A outra, consequentemente, será a face superior. Tá? Outra coisa que nós temos que analisar também, que nós podemos analisar na clavícula, é que o osso clavícula vai apresentar duas extremidades, né, distintas, ou seja, como se fossem duas pontas, e uma parte central, uma parte no meio, entre essas duas extremidades. Quais são essas extremidades? Primeiro, nós podemos observar essa extremidade aqui, ó, que ela vai apresentar-se mais arredondada ou mais cilíndrica, né? E essa outra extremidade, que é achatada e larga. Essa extremidade arredondada ou cilíndrica, ela se articula com o externo. Então, consequentemente, essa extremidade vai se chamar extremidade external, porque está se articulando com o externo. A outra extremidade, que é achatada e larga, ela se articula com uma estrutura da escápula chamada acrômio. Então, acrômio da escápula. Então, como essa extremidade se articula com o acrômio da escápula, que nós veremos no slide a seguir, essa extremidade vai ser chamada de extremidade acromial. Então, nós temos duas extremidades na clavícula, uma extremidade arredondada e cilíndrica, que é a external, porque se liga, se articula no externo, e uma outra extremidade achatada e larga, que se articula com o acrômio da escápula, sendo chamada extremidade acromial. E entre as duas extremidades fica essa parte do osso que é encurvada, que é o corpo da clavícula. Tá? Então, entre as duas extremidades existe o corpo da clavícula, que é levemente encurvada. Tudo bem? Além das duas extremidades, que é a extremidade external, extremidade acromial e o corpo, nós vimos também, né, até agora, a face superior, a face inferior, que apresenta o tubérculo conoide. Mas o que mais que nós podemos observar? Todo osso, quando ele vai se articular com outro osso, ele tem que apresentar uma parte mais lisa, justamente aonde ocorre a articulação. Tá? Vejam só, na extremidade external, ele vai se articular com quem? Com o externo. Então, consequentemente, quando nós estudamos, né, para vocês relembrarem, acessem lá no meu canal do YouTube, videoaula Ossos de Tronco, parte 3, que lá eu vou estar falando sobre o externo. E lá no externo, para quem já se lembra, vai captar, quem não lembra, vai lá no vídeo. No manúbrio do externo, que é a parte mais superior do externo, existe 3 incisuras. Uma incisura bem central, que é única, que é a incisura jugular, e 2 laterais, ou seja, uma de cada lado, que são as incisuras claviculares. Pois bem, se lá no externo existe uma parte mais lisa, que é a incisura clavicular, na clavícula vai ter que existir também uma face, uma parte mais lisa. Né? E toda a parte lisa no osso é chamada de uma face. E geralmente a face articular, né? Porque vai se articular com um outro osso. E o que nós podemos analisar? Aqui na extremidade external, na ponta, né? Aqui ó, nas pontas, existe a face articular external. Porque é uma face articular que vai se articular com quem? Com o externo, para ocorrer esse encaixe perfeito, né, entre a clavícula e o externo. E, consequentemente, na extremidade acromial, também tem que existir uma face articular, que é essa partezinha mais branca aqui, ó, que mais clara, né, que nós podemos observar, que é bem aqui na ponta mesmo, né, na lateral ali da extremidade acromial. E essa face articular é chamada face articular acromial, porque justamente vai se articular com quem? Com o acrômio. Tudo bem? Então, com isso, nós analisamos os principais acidentes ósseos da clavícula. Né? Tanto analisamos ali as duas faces, analisamos as duas extremidades, o corpo, analisamos que cada extremidade vai apresentar nas suas pontas, né? Uma face articular, a external, que está na extremidade external, e a acromial, que está na extremidade acromial. Vimos também o tubérculo conoide, que fica localizado na face inferior da clavícula.
Tá? Agora, como que nós vamos identificar o lado deste osso, a posição correta deste osso? Então, anotem aí, porque isso é uma coisa muito importante. Primeira coisa que nós temos que saber identificar. Essa extremidade achatada é a extremidade acromial. Tá? Essa extremidade acromial ela tem que ficar voltada lateralmente, ou seja, para fora. Né? Não voltada para o meio do meu corpo, e sim voltada para fora do meu corpo, na lateral. Então, a extremidade acromial tem que ser lateral, voltada para a lateral. E o tubérculo conoide, que é essa estrutura, essa pequena elevação, ela tem que ficar voltada para baixo, né? Porque justamente ela fica na face inferior, só que voltada para trás e não para a frente. Eu vou voltar um slide, 2 slides, né, na verdade, para vocês entenderem. Olha só. Então, esta imagem que nós estamos analisando é de uma vista superior do tronco. Então, esta é o lado direito e este é o lado esquerdo. Vejam que as duas extremidades acromiais estão voltadas para fora do corpo. Ó, tá? Tanto essa da direita quanto essa da esquerda. Se eu observar nessa clavícula direita, então o que eu observo? Extremidade acromial lateral, voltada para fora. E tá vendo essa pequena elevaçãozinha aqui onde está a ponta o ícone do mouse? Essa pequena elevação aqui é o tubérculo conoide. E veja como que ela está. Ela está lá embaixo, ela está na face inferior da clavícula e voltada para trás e não aqui na frente. Né? Então ela fica posterior e inferior, para baixo e para trás. Então é assim, é desta maneira que nós conseguimos identificar a posição correta da clavícula. Claro que observando aqui, né, na imagem, uma imagem ela é somente, né, não tem como você utilizá-la em 3D, né? Mas na aula prática o aluno ele vai conseguir identificar isso. Sentiu dúvida? Pergunte ao seu professor na sua aula prática, que ele vai te orientar. Mas você já sabendo a parte teórica de como que você coloca a escápula, a clavícula, já é meio caminho andado. Tudo bem? Além da clavícula, que é um dos ossos que formam a cintura escapular, nós temos também a escápula. Tá ok? Então a escápula é este osso, né? Largo, é classificado quanto à forma, ele é um osso largo. Por quê? O comprimento e a largura são maiores que a espessura do osso. Tudo bem? E o que nós conseguimos identificar? A primeira coisa que nós temos que fazer é identificar as faces deste osso escápula. Tudo bem? Vejam que nós temos primeiramente aqui, ó, uma face totalmente lisa. Aí nós temos uma outra face que ela vai apresentar essa elevação aqui, né? Ok? Então nós temos duas faces. Uma face com elevação e uma face lisa, sem a elevação. E se nós observarmos, vamos voltar lá no início. Olha só. Vejam a elevação aqui, ó. A elevação ela fica voltada para a parte de trás do corpo, né? Ou seja, para o dorso do corpo. E a outra face, vamos agora adiantar um pouquinho a imagem só para vocês entenderem. Olha só, nessa imagem aqui, ó, eu estou olhando a escápula de frente e aqui eu estou olhando a escápula de trás. Aqui, como eu estou olhando a parte de trás da escápula aqui, eu vejo essa elevação. Aqui, como eu estou olhando na parte de frente a escápula, eu não vejo elevação nenhuma. Ela é totalmente lisa. Então, o que eu também consigo observar? Que essa face lisa da escápula, ela se articula com quem? Com as costelas. E esta outra face que tem a elevação, ela fica voltada para o dorso, ou seja, para as costas, né, do tronco. Então, consequentemente, nós conseguimos denominar da seguinte maneira: esta face totalmente lisa, que se encosta, entra em contato com as costelas, é chamada de face costal, porque ela está em contato com as costelas, né? A outra face que tem a elevação, ela está voltada para o dorso do corpo.
Então, consequentemente, nós chamamos de face dorsal. Tá? Então, a primeira coisa que nós analisamos são as duas faces. A face costal, que é lisa, e a face dorsal, que apresenta esta elevação. Vamos começar a estudar a escápula olhando primeiramente numa face costal. Tá? O que nós conseguimos observar na face costal? Nós conseguimos observar essas bordas aqui. Ó. Nós temos uma borda aqui em cima, nós temos essa outra borda aqui, e nós temos essa outra borda aqui. Ó. Esta borda é chamada de borda superior, porque está voltada para cima. Esta borda, que é a maior, ó, tá? Está voltada para o meio do corpo, ou seja, em direção à coluna vertebral. Então, ela vai ser chamada de borda medial. E esta outra borda aqui, que ela é menor, ó, tá? Que ela vem só até aqui, ó, daqui, aqui, ó. Esta borda está voltada para fora do corpo, para a lateral do corpo. Então, é chamada de borda lateral. Então, a princípio, nós observamos as três bordas: superior, medial e lateral. Só que nós analisamos também três ângulos, né? Três curvas assim, né? Ó, uma aqui, outra aqui embaixo e uma outra aqui, ó. Tá? Essas curvas são chamadas de ângulo e, consequentemente, nós vamos ter o ângulo superior, o ângulo inferior e o ângulo lateral. Bem aqui onde está o ícone do mouse. Tá? É o ângulo lateral, desculpa. Tá? Então, ângulo superior, ângulo inferior e o ângulo lateral. Tá ok? Ângulo lateral. O que mais que nós conseguimos analisar na escápula numa vista, numa face costal? Nós observamos que na face costal vai apresentar uma parte que é mais funda no osso. Tá? Toda essa parte mais funda da face costal é chamada fossa subescapular. Fossa subescapular, que é toda essa parte um pouco mais funda na face costal do osso. Tudo bem? O que mais que nós conseguimos analisar? Observem aqui, ó, na borda lateral, um pouco acima, né? Ou seja, entre a borda lateral e o ângulo lateral, existe uma pequena elevação. Ó. Esta elevaçãozinha aqui, ó, né, é chamada tubérculo infraglenoidal. Tubérculo infraglenoidal. Bem aqui é onde está o ícone do mouse. Tudo bem? Tubérculo infraglenoidal. O que nós conseguimos observar também? Aqui na borda superior, nós temos a borda superior e aí nós observamos que ela faz uma pequena reentrância aqui, ó, tá? No formato de U. Se eu observar na face dorsal, é isso aqui, ó, onde está a flecha aqui, ó. Tá vendo? Esse acidente ósseo aqui, ó, em forma de U, é chamado incisura clavicular. Opa, desculpa. Incisura escapular. Eu tô ainda memorizando lá na clavícula. Desculpa, pessoal. Mas esse acidente ósseo é chamado de incisura escapular ou incisura da escápula. Tudo bem? Então, essa incisura da escápula, tanto eu observo numa face dorsal, quanto numa face costal. Mas é que aqui ela está pegando uma parte da estrutura lá atrás, e aí fica um pouco meio difícil de analisar, né? Mas é a mesma que isso aqui, ó, tá? Incisura da escápula ou incisura escapular. Tudo bem? O que mais que nós conseguimos analisar aqui numa face costal? Nós conseguimos observar que existe uma ponta aqui, ó, né, que fica para frente, que é a anterior, e uma outra ponta lá atrás, ó, que é meio quadradona. Tá? Esta ponta menor aqui, ó, é chamada processo coracoide. Processo coracoide, ó, tudo essa ponta aqui, ó, tá ok? Aquela outra ponta lá atrás, aquela outra estrutura meia quadrada, né, que fica posterior, vai ser chamado de
acrômio. Acrômio. Tá? Opa, chegamos então aonde está o acrômio, né? Que a clavícula vai se articular aqui no acrômio. Né? A extremidade acromial da clavícula se articula com o acrômio da escápula. Se nós analisarmos, né, nessa imagem, numa face costal, acaba ficando um pouco meio difícil de analisar, né, o processo coracoide e o acrômio. Então vamos analisar aqui, ó, numa vista lateral. Olha só essa estrutura quadradona aqui, ó, né? Isso é o acrômio. E essa outra ponta aqui, ó, né, é o processo coracoide. Tudo bem? Ótimo. O que mais a gente pode analisar aqui? Isso aqui é o acrômio, tá? Essa estrutura meia quadrada aqui é o acrômio. Só que observa que aqui, ó, nessa parte aqui, ó, é uma parte um pouco mais lisa, um pouco mais reta, né? Essa parte mais reta que se encontra no acrômio é chamada faceta acromioclavicular. Então só essa partezinha aqui, ó, né, meio parecendo uma piramidezinha assim, ó, tá ok? É a faceta acromioclavicular. Ou alguns livros trazem como face acromioclavicular. Né? No Sobota, geralmente ele traz como faceta acromioclavicular. Em outros livros eles trazem como face acromioclavicular. Faceta e face é a mesma coisa. Tudo bem? Então só depende do livro que você está estudando. Tá certo? Então numa face costal é isso que nós vamos analisar. Borda superior, borda medial, borda lateral, ângulo superior, ângulo inferior, ângulo lateral, tubérculo infraglenoidal, processo coracoide, lá posterior é o acrômio, e no acrômio existe a faceta acromioclavicular, e por último aqui a incisura da escápula, ou também chamada incisura escapular. Tá ok? E também, né, ainda a fossa subescapular. Analisando então a escápula numa face dorsal, que é aquela face que fica voltada para o dorso do corpo, nós conseguimos analisar muitas coisas que nós já estudamos na face costal. Olha só, nós temos aqui a borda superior, a borda medial, a borda lateral, o tubérculo infraglenoidal, aqui na frente, aquela ponta menor, processo coracoide, todo esse quadradão aqui, ó, né? Todo esse quadradão que parece a ponta de uma raquete de hóquei, né? Aquele hóquei no gelo, né? Os jogadores utilizam um bastão que na ponta ela tem este formato aqui, ó, né? Quem não souber, dá uma pesquisadinha lá no Google, lá, digita lá bastão de hóquei, né? Hóquei no gelo, né? Ele vai apresentar este formato aqui, ó. Isso aqui tudo é o acrômio. Nós conseguimos também analisar os ângulos, né, que nós já vimos. O ângulo superior, o ângulo inferior, o ângulo lateral. Ó, aqui, ó, só essa partezinha aqui. A incisura da escápula ou incisura escapular. Agora, o que mais que nós conseguimos analisar aqui? Mais 3 acidentes ósseos. Primeiro de tudo que nós observamos é essa elevação, né? Que é a base de que nós utilizamos para identificar qual é a face costal e qual é a face dorsal. Toda esta elevação aqui, ela é chamada de espinha da escápula. Espinha da escápula. Tá? E o que nós podemos observar é que na extremidade da espinha da escápula é que forma uma projeção, uma dilatação meio quadrada, que é o acrômio. Né? Então, se a gente for analisar o acrômio, nada mais é do que uma dilatação, né, em forma meio cúbica, meio quadrada, da espinha da escápula. Tá certo?
E outra coisa que nós podemos analisar é que tanto acima da espinha quanto abaixo da espinha existe uma parte mais funda, que é chamado de fossa. E aí, consequentemente, nós nomeamos da seguinte maneira: esta parte mais funda acima da espinha da escápula é chamada fossa supraescapular. Fossa supraescapular. E esta fossa abaixo da espinha da escápula é chamada fossa infraespinhal. Então nós temos a fossa supraespinhal e a fossa infraespinhal. Agora, se nós analisarmos o osso escápula numa vista lateral, o que nós vamos analisar? Nós vamos ver muitas coisas que nós já vimos, como processo coracoide, acrômio, esta elevação aqui, que é a espinha da escápula, o tubérculo infraglenoidal, lembram? A borda lateral. Só que agora o foco nosso é essa estrutura mais lisa aqui, ó, meio no formato de uma pera, naquela fruta pera. Essa estrutura mais lisa aqui, ó, é chamado cavidade glenoide. Cavidade glenoide. Então é tudo isso aqui, ó, cavidade glenoide. Por isso que esta pequena elevação é chamada tubérculo infraglenoidal, porque está abaixo da cavidade glenoide. Só que se nós temos um tubérculo infraglenoidal, nós vamos ter uma pequena elevaçãozinha aqui em cima, ó, chamada de tubérculo supraglenoidal. Então nós temos a cavidade glenoide, ou cavidade glenoidal. Acima tem uma pequena elevaçãozinha, tubérculo supraglenoidal. Uma elevação abaixo da cavidade glenoide, que é o tubérculo infraglenoidal. Tudo bem? Agora, se nós voltarmos uma imagem, observando então aqui numa face dorsal, nós conseguimos observar aqui a cavidade glenoide. É essa parte aqui onde está o ícone do mouse aqui. Ó. Só que o que nós conseguimos analisar? Que nós temos a cavidade glenoide, só que nós temos uma parte um pouquinho mais funda logo depois da cavidade. É um pouco mais estreita aqui, ó. Essa partezinha um pouquinho mais estreita aqui, ó, logo após a cavidade glenoide, é chamado de colo da escápula. Então nós temos a cavidade glenoide e logo em seguida nós temos um estreitamento, que é o colo da escápula. E esse colo da escápula, ele circunda toda a cavidade glenoide. Toda a cavidade glenoide. Então o colo da escápula não é só aqui, ó, é rodeando toda a cavidade glenoide, ó, esse estreitamento aqui. Tudo bem? Como que nós vamos analisar e identificar o lado deste osso? Saber se ele é um osso direito ou esquerdo. Qual a posição correta deste osso? Bom, primeira coisa que nós temos que analisar, nós não temos o ângulo superior, o ângulo inferior. Então, o ângulo inferior tem que ficar para baixo. Ótimo, legal. A espinha da escápula, que é aquela elevação, compridona, tem que ficar para trás, dorsal. Ótimo. Então, esta face fica para frente e esta face fica para trás. E aí agora, olha, analisando, o que mais que nós podemos identificar? Essa cavidade glenoide que eu passei para vocês, ó, essa cavidade glenoide, ela tem que ficar para onde? Voltada em direção à coluna ou voltada para fora do meu corpo? Voltada para fora. Então, a cavidade glenoide... Então, anotem aí, pessoal. Anotem aí, ó. Coloca uma OBS, observação. Como identificar o lado e a posição da escápula? Primeira coisa que você faz, coloca a cavidade glenoide voltada para a lateral, voltada para fora do corpo. Lateral, cavidade glenoide é lateral.
E o que mais? O que mais que nós podemos utilizar para identificar o lado e a posição deste osso? A espinha da escápula. A espinha da escápula fica para onde? Dorsal, voltada para trás. Então, se você fizer isso, você consegue identificar o lado e a posição correta da escápula. Essa imagem que nós estamos analisando, né? Se você fizer isso, colocar, ó, como já está, né, a cavidade glenoide para lateral e a espinha da escápula posterior ou dorsal, eu consigo dizer que essa escápula aqui é uma escápula direita. Se eu for uma imagem para frente, olha como é que ela fica. Desse jeitinho aqui, ó, né? Aqui nós temos a coluna vertebral, ó, nessa imagem da direita, tá? Nós temos a coluna vertebral. Aqui nós temos a escápula. Olha o que eu estou observando. A espinha da escápula. Onde está a cavidade? Para fora. Por que ela tem que ficar lateral? Porque o próximo osso que nós vamos ver agora na parte 2, né, da videoaula de ossos de tronco, nós vamos começar a estudar quem? O húmero. E o húmero vai apresentar uma estrutura arredondada que vai se encaixar nessa cavidade glenoide. Então, o que acontece? A cavidade glenoide ela tem que ficar para fora e essa estrutura arredondada do húmero tem que ficar para o meio, voltada para o medial, né? Para dentro. Ou seja, as duas vão se encaixar. Então, com isso, a gente consegue identificar o lado e a posição correta da escápula. Tudo bem? Espero, pessoal, que vocês tenham entendido, tenham compreendido o conteúdo, né? Tenham aprendido, então, né, o que é a cintura escapular, como ela é formada, os acidentes ósseos da escápula, os acidentes ósseos da clavícula e reconhecer não só o lado da clavícula, mas também da escápula. Isso é muito importante para os alunos da área da saúde, né? Principalmente, né, para alunos de fisioterapia, alunos de biomedicina, alunos de enfermagem, alunos de medicina, educação física, né, que trabalham diretamente com o corpo humano, né? Trabalham diretamente com a estrutura óssea, com os movimentos, porque depois nós vamos mais à frente, nós vamos ter uma videoaula sobre os músculos do tronco, músculos de membro superior. E aí é importante para que o aluno ele tenha esse conhecimento de identificar todos os acidentes ósseos de cada osso, né? Porque é ali onde os músculos vão se prender e qual a posição correta do osso que ele está estudando, né, no corpo humano. Tudo bem? Com isso, então, nós terminamos a primeira parte da videoaula de ossos de membro superior. Obrigado por assistirem e nos vemos, então, na parte 2, que sairá em breve. Muito obrigado, bons estudos e até logo.